E vamos conversar agora com o Wilson Mello, que é presidente da SP Invest. Wilson Mello, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, nós estamos num momento de muita incerteza em relação ao que pode acontecer com a economia brasileira, com a economia do estado de São Paulo. Enfim, houve uma trava de atividade. Isso acaba postergando projetos de investimento, de ampliação dos negócios. A preocupação hoje é com sobrevivência financeira nessa fase da pandemia, além de todos os cuidados com a saúde. Mas eu queria saber, em termos de atração de investimentos, quais são as perspectivas, como é que se está trabalhando nesse sentido? Bom, Denise, como você mesmo mencionou, nós vivemos uma crise sem precedentes e ninguém estava preparado para enfrentar uma situação como essa. A quarentena impõe uma série de restrições. Importante salientar que o estado de São Paulo foi o estado que impôs menos restrições ao setor produtivo. Nós temos, sim, alguns setores que estão fechados em virtude da quarentena, mas 74% das atividades econômicas do estado de São Paulo estão podendo funcionar. E o que a gente tem pensado agora, e o governador já anunciou isso, é no plano da retomada econômica. E com relação aos investimentos, o que nós temos feito é olhando as oportunidades, tanto no mercado brasileiro para investimentos aqui, como no mercado externo. Basta, por exemplo, perceber que a China, que foi a primeira a sofrer com a crise do coronavírus, ela já voltou a parcialmente às suas atividades, e os últimos dados que nós recebemos é de que, por exemplo, na construção civil, 80% da construção civil já voltou no mês de março. Então, nós estamos olhando muito para as oportunidades que as empresas brasileiras, com o mercado local fechado, podem ter no mercado externo, olhando para a China, mas também para o Oriente Médio, onde nós temos os escritórios, tanto em Xangai como em Dubai. E haveria condição de atração no capital, porque a gente precisa considerar que a pandemia é global, né? E todos os países enfrentam esses mesmos desafios, estão tendo de gastar muito mais para estimular a própria atividade econômica, para combater a pandemia, e não fica uma situação de maior cautela. O que pode ser um fator aí de atratividade mesmo? Veja, nós temos que considerar essa questão, a preocupação com a liquidez. Todas as empresas hoje estão preocupadas com o fluxo de caixa, mas nós temos dois fatores importantes. O primeiro deles é o fator que diz respeito à desvalorização cambial. O Brasil hoje está barato. Se você pegar a cotação do dólar hoje a 5,40, nós temos muitos bons ativos aqui no estado de São Paulo e no Brasil que ficaram baratos sob a perspectiva global. E a outra situação que é importante é a situação de que, mesmo na crise, muitos países vão precisar de produtos que o Brasil tem grande destaque internacional, notadamente a parte de alimentos. A China já está demandando mais alimentos do mercado externo. O Brasil é um grande exportador de produtos alimentícios para a China. E agora, recentemente, o governo de Dubai declarou explicitamente que vai precisar de mais segurança alimentar, que vai precisar de importar mais produtos alimentícios, e essa é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras. Bom, vamos agora então à participação do Marcelo Matos. Marcelo? Olá, Wilson Mello, muito boa tarde ao senhor, prazer tê-lo aqui conosco na Jovem Pan. A gente observa toda essa crise mundial, esse potencial brasileiro do agronegócio, ele de fato vai sobressair nesse momento de pandemia mundial? Oi, Marcelo, bom te reencontrar aqui. Com certeza, eu acho que o agronegócio brasileiro sempre foi uma parte importante da nossa economia. Ela é relevante também no estado de São Paulo. 23% do nosso PIB é do agronegócio. E nós vamos agora olhar com muito carinho para essa questão do mercado do agronegócio para o mercado externo. Ele não parou. Veja que o agronegócio, tanto no estado de São Paulo como no Brasil, principalmente por ser uma atividade econômica do interior, ela não teve ainda grande interrupção em virtude do coronavírus, e nós estamos prontos a atender esse mercado, seja ele na China, seja ele no Oriente Médio ou em qualquer lugar do globo.
Wilson, o que você vislumbra, evidentemente, pós-crise, se dá para fazer algum tipo de análise nesse momento? Claro, tudo é muito difícil, evidentemente, mas como que seria esse papel agora da agência e como ter acesso a essa agência? O que ela pode fazer em relação aí aos empresários que pretendem, claro, investir? Bom, Marcelo, a Invest São Paulo ela é uma agência responsável pela facilitação na interlocução com o setor público dentro do Estado, mas que ao longo dos últimos meses ela encontrou também a sua vocação internacional. A Invest São Paulo deixou de olhar só para dentro do Estado e nós começamos a explorar as oportunidades fora do Brasil. Inauguramos em agosto do ano passado um escritório na China, em Xangai, e agora em fevereiro o nosso escritório em Dubai. O que a gente tem dito para os investidores e para os empresários é que existem muitas oportunidades e boas oportunidades no mercado interno aqui no estado de São Paulo, mas principalmente no mercado externo. A gente tem utilizado a nossa base na China para atender toda a Ásia, então nós já temos 43 projetos de empresas paulistas olhando para o mercado da Ásia como um todo, em especial da China. Com a inauguração do escritório agora em fevereiro em Dubai, nós já começamos o trabalho de interlocução com o governo local para que as empresas paulistas possam acessar esse mercado pós-pandemia, pós-crise, e vamos fazer agora, no mês de maio, uma grande rodada de negócios totalmente voltada para o Oriente Médio, para o mercado do Oriente Médio, aproveitando uma relação muito próxima que nós construímos com o governo local e a necessidade que o Oriente Médio terá de comprar do agronegócio brasileiro. Bom, esse o grande desafio, é a gente conseguir manter mesmo no pós-pandemia um fluxo importante de capital para o Brasil. O Brasil vai precisar desse suporte, né? A gente vê até o governo federal também preocupado com relação a isso, mas eu agradeço muito a sua participação, Wilson Mello, aqui no Jornal Jovem Pan. Wilson Mello, que é presidente da SP Invest. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, Marcelo e a todos os ouvintes da Jovem Pan.